Bem, amigos da Rede Globo, estamos aqui falando sobre o jogo da semana passada. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas pela confusão. Vocês não devem estar entendendo nada. Por que Maria Gabriela está entregando o jogo da semana passada na segunda-feira? Seguinte, eu cheguei a falar para o pessoal que está na lista trimestral, que recebe alguns conteúdos que não vêm para cá, para o feed. Eu cheguei a falar para essas pessoas sobre o jogo da semana passada, inclusive mencionei a presença do Rei de Ouros. Só que eu fiquei preocupada porque a gente nunca trabalhou tantos arquétipos ao mesmo tempo. Então, tinha muita gente chegando, eu achei que seria informação demais. Até porque esse é um jogo que ele não traz nada de muito além do que a gente já vinha trabalhando. Ele corrobora temas da semana anterior a ele e ele joga a gente na cara dessa virada astrológica do ano novo e joga a gente na cara do jogo de tarô do ano. Então, eu entendi que esse jogo me deu passe livre para que eu privilegiasse o jogo de tarô do ano, tá? Eu cheguei a perguntar ao próprio tarô se eu deveria entregar esse jogo ou não. O tarô confiou no que eu entendia que deveria entregar. Então, mesmo com inseguranças, eu tô aqui hoje, entregando na semana seguinte quais foram os temas da semana passada. A gente vai trabalhar também o tarô dessa semana, a gente vai pensar esse fechamento de março que está acontecendo, mas a nossa prioridade é, nessa semana, estudar o jogo das deusas do ano e o tarô do ano. Vamos lá. Esse jogo que vocês estão vendo aqui, que traz o Rei de Ouros no sim e o 3 de Ouros no porquê, evidentemente, é um jogo com uma forte presença do naipe de ouros. É um jogo que está discutindo vida material. É um jogo que, de certa forma, reclama sobre por que é que não estamos assumindo as nossas riquezas. Por que é que continuamos recebendo menos do que a gente poderia receber? Por que é que a gente ainda está no movimento inicial de se abrir ao dinheiro, se as riquezas que a gente pode compartilhar, se os saberes e práticas que a gente pode monetizar já estão aqui nas nossas mãos? Então, na semana passada, vocês certamente viveram questões ligadas à vida financeira. Se não à vida financeira, há outras coisas sobre as quais o naipe de ouros fala. A vida material como um todo, as nossas necessidades materiais, a relação com o corpo e com a alimentação, mas também a ideia de alto valor, o quanto a gente vale. O quanto a gente vale, de alguma maneira, foi um tema tocado na semana passada. Mas esses temas estão sendo levantados, foram remexidos ainda na pegada do Ano Novo Astrológico, porque a gente tem aí uma repetição de duas cartas que saíram no jogo da semana retrasada. A gente tem o 4 de espadas e o As de paus, inclusive saindo juntos no topo do jogo. Então foi um jogo que pegou toda a experiência da semana anterior de reflexão, Naquela semana, o 4 de espadas mandava a gente refletir, fazer silêncio, explorar as possíveis respostas para as coisas que haviam dentro da gente. É uma carta de introspecção. No 4 de espadas, o herói Orestes está refletindo diante de 4 espadas antes de receber a revelação do Deus Sol. Então tem sempre uma revelação que vem por aí, sempre tem alguma coisa que ele vai ficar sabendo, ou alguma coisa que a própria mente vai trazer para ele, em termos de intuição,
de insights. Então é uma carta ainda que fala sobre olhar para dentro, manter-se em concentração, manter-se profundamente consigo, focado. Ela sai do lado do Ás de Paus, que é Zeus segurando a pele dourada do carneiro de Áries. É Zeus mostrando a sua conexão com o mito do carneiro. Zeus, um deus de absoluta criatividade, que abre as portas no naipe de paus para a gente, saiu como uma consequência dessa reflexão do 4 de espadas. Isso tudo no topo do jogo. Mas, Maria Gabriela, você pulou o não. Por que você não falou do não, que é o 6 de espadas? O 6, ele é 2 passos depois do 4. O 4, que sai no topo do jogo, é então o herói Orestes se preparando para receber a visita do Deus Sol, que ele vai receber no 5 de espadas. E aí no 6 ele já recebeu a visita, ele já entendeu o que ele tinha para entender, já entendeu quais são as brigas que ele tem pela frente, e ele atinge um estado de tranquilidade possível num naipe que é um naipe do conflito. Então as 2 cartas de tranquilidade do naipe do conflito saíram aí. O 4 de espadas, onde ele ainda não sabe o que vai acontecer e está se concentrando para descobrir. E o 6 de espadas, onde ele já sabe, e ele tem que manter alguma coisa, se acalma dentro dele, porque ele já sabe qual é o tamanho do desafio. Só que a gente não está nesse ponto ainda. A gente ainda estava lá no 4 de espadas produzindo a reflexão, a grande sacada. Essa grande sacada, essa grande ideia, essa grande resposta que o tarô queria que a gente chegasse na semana passada, passa fundamentalmente por soluções para a nossa vida material. Era preciso que a gente virasse esse ciclo, do equinócio de outono, do ano novo astrológico, compreendendo mais sobre o nosso valor e abrindo as portas para ele. E é por isso que esse jogo tem tudo a ver com o tarô do ano, porque o tarô do ano é um tarô que fala basicamente sobre o naipe de ouros, tá? E aí a gente tem o Hierofante, que é um papa do tarô de Marsella. Ele sai aqui no topo desse jogo de uma maneira complementar, é uma carta além do topo, na verdade, uma carta que eu tirei depois de tirar todas as outras. O Hierofante, ele fala sobre o dever cumprido, o dever que a gente precisa cumprir aqui, a parte da organização dos saberes espirituais aqui nessa terra. Representa as religiões, representa toda a filosofia, o ensino. Os profissionais de educação são profundamente tocados pelo arcano do Papa. Ele representa esse conhecimento e também questões morais, éticas. Ele representa a importância da gente obedecer à ordem divina, cumprir a ordem divina. Dentro dos naipes do tarô mitológico, o Papa, o Hierofante, aparece dentro do próprio mito de Jasão e os Argonautas como sendo o mestre de Jasão, aquele que consulta o oráculo para Jasão e revela para ele qual é o caminho dele. Então ele é um mestre espiritual que está associado à ideia da gente cumprir o nosso destino, cumprir a nossa missão, observar as leis dos homens e as leis espirituais, e levar adiante um determinado compromisso nosso com o conhecimento e com a evolução do ser humano. Então, é um chamado. O Papa saiu no topo da semana passada como um grande chamado a gente se alinhar a essa ordem cósmica, a esses movimentos que estão acontecendo no céu. Ele aponta para o céu. O aparecimento dessa carta no complemento da semana passada me remete a 2 notícias que envolvem discussões religiosas. Aquele bafomé na porta de um templo religioso, no sul, e aquele rapaz que afrontou o pastor pregando no trem, cantando um ponto de Exu. Cheguei a escrever sobre isso em uma publicação minha.